Gente, você está se perguntando por que eu estou com essa camisa, né? Vocês não disfarçam, né? Como que pode? Tudo indiscreto vocês. Gente, é o seguinte, por que eu vim vestido com essa camisa de Angola? Vocês sabem, nossa igreja é uma igreja privilegiada. Há alguns anos, nós temos 2 famílias de diferentes países da África que congregam conosco aqui. Família do Jonatas e da Simira, que são de Guiné, e a família do Charles e da Tina, que são da Nigéria. E eu não sei se você sabe, a Nigéria hoje é um dos países da África que estão na lista, você pode olhar lá no site da Portas Abertas, Missão Portas Abertas, dentre os países com maior perseguição contra cristãos. Nigéria ao lado de Iêmen, Coreia do Norte e países assim, países Oriente Médio, Ásia e alguns locais na África. Uma vez eu, conversando com o Charles, perguntei a ele, para que ele pudesse, curioso, me conta um pouquinho dessa história. E ele me deu ali um resumo e eu disse para ele, lancei um desafio para ele. Eu disse, você toparia falar um pouco dessa realidade que está acontecendo na Nigéria? Você estava lá, falar isso para a igreja? E ele se disponibilizou. Portanto, hoje nós convidamos esse casal querido, pedi para o Jonatas fazer a tradução, eles falam aqui do inglês, o Jonatas faz essa tradução, e ao final da fala dos irmãos, eu quero trazer para nós aqui, para que nós pensemos biblicamente qual é o nosso papel enquanto Igreja de Jesus para com a igreja perseguida. Tá? Qual é a nossa responsabilidade? A única resposta que não vale é nenhuma. Essa não é a resposta. Tá bom? Onde estão Charles e Tina? Cadê? Venham aqui, irmãos queridos. E Jonatas, vem aqui, por favor. Já pega um microfoninho ali também. Esse casal querido já está conosco há algum tempo. E a gente é muito grato a Deus pela vida deles. E venham aqui. Charles. So you want to stay? Yeah, okay. Thank you, Pastor. Good morning, Pastor. Bom dia, pastor. Dear brothers and sisters Meus queridos irmãos e irmãs in Christ. em Cristo, My name is Otumba Charles, meu nome é Otumba Charles. and my wife Minha is esposa, Clementina. Clementina, mais conhecida por Tina. Of course, my daughters are not here. My beautiful daughters, one is Kayla, the other one is Joy. Minhas filhas não estão aqui. Os nomes dela é Keila e John. For over a year now, Mas há anos, muitos anos, Brazil has been our new church family. então, Brasil é a nossa nova família, ou igreja. It has been a testament to God's grace and provision. Então, é o testemunho da graça de Deus na nossa vida. We thank you from the bottom of our Então, hearts dentro do nosso coração, nós agradecemos. for your welcome. De modo que vocês nos acolheram aqui. When I was first asked to speak Quando eu fui solicitado para falar aqui, for 15 minutes, há 15 minutos mais ou menos, I feel the weight and the importance of this moment even more. eu senti o quão importante é esse momento. The world is watching.
the world como o mundo is está watching. olhando, né? Nigeria moved closely now. Do jeito que as pessoas estão olhando para o Nigéria, igual o pastor Adriano acabou de falar agora. I am humbled to share with you Humildemente eu quero compartilhar com vocês. not just statistics, Sorry. not just statistics, not numbers, Não vai ser apenas estatisticamente, as but coisas, a human story. mas a história do homem, My story. a minha história. I want to answer the question, Eu quero responder a perguntas. why would a man sell everything he has, Por que que um homem vai vender tudo que possui, leave his career, deixa tudo a carreira dele, his culture, deixa a cultura and bring his family to a new continent e pega a família e muda para um país novo, where they don't even speak the language? onde ele não praticamente entende a língua? The answer lies in a moment when I finally said, enough. Então, a resposta vem quando eu realmente decidi falar suficiente, parou, acabou. You see, in Nigeria, Na Nigéria, we live with a layer reality. a gente vive com diferentes realidades. I am from the southern part of Então, Nigeria, eu sou da parte do sul da Nigéria. a region we consider very safe. Então, é região que a gente considera muito seguro. We will hear the news from afar. A gente sempre ouve história, notícia de longe, que é In the north, do norte de Nigéria. the bombings of churches, Então, a gente ouve notícias de igrejas que estão sendo bombardeadas. the killings in Christian villages, Então, matando crentes nas cidades. and we né? will pray, Então, a gente ora, but it felt distant. mas é muito longe da gente, não é perto. We built a life there. A gente construiu a nossa vida lá. I had my farm, Eu tenho meu fazenda, a minha my fazenda, business. tenho meu negócio. We were active in the local church. Sorry. We were active, very active. Então, nós somos muito ativos na igreja. We believe we are safe. A gente acredita que nós somos salvos. That illusion was shattered on a Tuesday morning. Sorry. That illusion was shattered Ok, essa ilusão foi terminada on a Tuesday morning. num dia, terça-feira de manhã. My co-farmer, A minha fazenda, my neighbor, meu vizinho, his name is Emmanuel. o nome dele é Emanuel. We went to his cassava farm. A gente foi para uma fazenda. He never returned for lunch. Ele não voltou para jantar. Almoço, desculpa. His wife called my wife. Então, a esposa dele chamou a minha esposa. Her voice trembling with fear. Ela estava tremendo com medo. Then came the message. Sorry. Then came the message. Então, ela... Armed men. Sorry. Armed men. Então, chegou com arma, né? Fulani militants. É, Fulani militants. They are guerrilla people. então, era Fighting for um Islam. guerreiro, né? Que Fighting for Islam. ele luta por... Como é que se diz? Are taking him. Islam? Islam, Muslim. Não, ele é muçulmano, sorry. Muçulmano. The Islam, militant yes. fighting for Muslim are taking him. Então, os militares que são muçulmanos pegou ele, na verdade. They demanded for a ransom. Sorry. They demanded for money, Então, eles estavam pedindo dinheiro. which is equivalent to his 10 years of his salary. Então, o que aproximadamente é tipo 10 anos, praticamente. Pegaram ele e estavam pedindo dinheiro.
praticamente. For 5 days. For 5 days, Mas praticamente 5 dias. our community lived in a state of suspended terror. Então a nossa comunidade estava vivendo momentos de terror. The money demanded was astronomical, big, O huge. dinheiro que eles estavam pedindo era muito dinheiro. It was an impossible sum. Então foi algo muito impossível, algo impossível na verdade. But the body of Christ Mas o corpo de Cristo, and our community na nossa comunidade, rallied in a way estavam fugindo. that was both beautiful, Sorry. good, Então essa aí era algo muito bonito, muito legal. and heartbreaking. Então nosso coração foi quebrantado. His immediate family, Sorry. A família dele, sold their parcels of land, então eles venderam tudo que eles tinham, terrenos, his wife jewelries, joias da mulher, and the car he used for his small transportation. então ele pegou Uber praticamente, But it wasn't really enough. então não foi algo suficiente. So his friends, Amigo deles, neighbors, vizinhos, emptied our savings. sorry. Emptied our savings. Então eles estavam vazios. Our local church took a special offering A nossa igreja local fizeram uma oferta, levantaram uma oferta. and the congregation gave sacrificially. Então, sorry. Gave well and the church gave money. Então a igreja deu a oferta. Even from their Omega incomes, Então mesmo Ômega, former colleagues from the old job, former colega formal, from his job where he was working before he became a farmer. então antes ele se tornar um fazendeiro, ele left his job, Yes, he was working as somebody with tie, ok, big man. ele era um homem, Bom, ele rapaz. trabalhava formalmente, era um homem formal. We managed to gather a fraction of the original demand. Então We gathered small. They were demanding for about 100 million. We were able to gather like 5 million. ok, como eles solicitaram muito dinheiro, mas eles conseguiram apenas levantar pouco dinheiro. When Emmanuel was released, Então quando Emmanuel foi liberto, he was gaunt, traumatized. He was not himself. então ele não estava fora de si mesmo, né? He was a free man. Ele era um homem free man. Free. He was a free. He's free Ele now. estava livre naquele momento, But he mas, was shackled by debt and trauma. He Mas has ele sold foi- his land. Is now in debt. então ele estava fora de si mesmo porque ele tinha vendido tudo que ele tinha para poder de fato ser livre para pagar o que eles estavam pedindo. The entire community was left financially and emotionally poorer. Então a comunidade inteira foi deixada praticamente pobre porque tinha que levantar dinheiro para poder pagar. That was the breaking point. Então esse foi muito chato, complicado para ele. I look at my 2 daughters and I saw Emmanuel's daughter. Então eu olhei para minhas 2 filhas e também vi os filhos de Emanuel também, filha. I saw a future where my wife and daughters will be forced to sell everything we own. Então I see somewhere where if it happens to me, my wife and my daughter will ask them to sell everything for my own release. Então ele colocou no lugar, né, de Emanuel, se fosse com ele teria que fazer também a mesma coisa, vender tudo para poder ser liberto. I realized that our faith was not just spiritual identity. Eu cheguei à conclusão que foi espiritual. Spiritual Então identity. foi a nossa identidade espiritual.
it had become a liability that could bankrupt and destroy everything we have built. Então, isso pode, de alguma forma, destruir tudo que a gente construiu lá em Nigéria. In that moment, Nesse momento, I made up the most painful decision então, eu pensei em tomar uma decisão muito of my life. na minha vida. I will sell the legacy I had built to purchase a future for my family. Sorry. That I will sell everything that I have Então, no momento, eu pensei, olhando na minha família, tomei uma decisão muito to séria give my family de a vender good. tudo que eu tinha. We chose Brazil, A gente escolheu o Brasil, a nation known for its peace and its strong Christian faith. então um país com paz e segurança, no caso. We arrived with suitcase and hope. Então a gente chegou com as nossas malas e esperança, Trusting God to meet us here. confiando em Deus. My story is a single thread in a vast tapestry of suffering. A minha história é uma história que tem algumas coisas de sofrimento, no caso. For years, international organizations have been sounding the alarm. For over the years, international organizations have been sounding alarms, have been warning people about this militant. Então, as igrejas, a igreja internacional, na verdade, estava sounding. They've been sounding alarm. They've been warning. Eles estavam everybody. avisando, falando sobre essa situação. Recently, even Donald Trump declared Nigeria a country of particular concern. Recentemente, Donald Trump, Is focused on Nigeria então, also recentemente, os olhos dos americanos, concerning religion freedom. Donald Trump, hoje, o olhar dele está focado na Nigéria para resolver essa questão de religião. Liberdade religiosa, na verdade. Let me explain what this means Deixa eu on the explicar ground. o que isso significa, basicamente. The open war in the north, O mundo, open war, War. Ah, okay, There's guerra. war in the north. guerra no norte de Nigéria. group like Boko Haram, Islamic, ISIS Grupo como Boko Haram, grupo islâmico na Nigéria. operates with a clear stated goal. they operate, they work. Eles, They have one goal in mind. Então, What they ele- want to achieve. eles têm um objetivo que eles querem alcançar e trabalham em cima desse objetivo. To eradicate Christianity and establish Islamic caliphate. Então, para erradicar, They don't want Christian, they want is Muslim. ok, eles Muslim querem acabar nation. com religião cristã e só para estabelecer religião muçulmana na África Ocidental. They do not just attack, Então, eles não apenas atacam as pessoas, they desecrate, they kill Christian, they behead Christian. eles não apenas só atacam, mas eles matam, cortam a cabeça dos cristãos, fazem coisas muito horríveis. Burn down churches, Eles destroem as igrejas com bombas e várias coisas. With congregation lock-ins and famously abducted children. Sorry? they lock with people inside at times. They burn churches, they lock people inside and burn the church. Então eles fecham a igreja com as pessoas lá dentro e lançam bomba para. They also abducted hundreds of Christian schoolgirls from Chibok, Dapchi. Schoolgirls, they are in secondary school, high school, in boarding school. Então They abduct them, they kidnap them. eles pegam as crianças que estão na escola fundamental 1, 2, infantil, eles pegam, adotam e levam. Once they kidnap them, Quando they will eles- force them to renounce their religion. Então quando eles pegam essas crianças, obrigam essas crianças para renunciar ou negar de ser cristão.
and they were forced to marry them. Então eles são obrigados também a casar com eles mesmo, casamento forçado. I just spoke about the war in the north. There's the war in the middle belt. Então, in the middle. acabei de falar sobre guerra no norte de Nigéria, mas também tem outra situação. This is the war that caught my family. Então, essa é a guerra. Sorry. This is the war that caught my family. It's the one in the middle belt, not the one in the Então, north. the one in essa the guerra que eu middle estou belt. falando é a guerra que está no meio, né? It is called farmer herders conflict. Farmer and people, the Fulani leading cows to eat. Então, essas Animals there, they lead them to eat. Então, eles conduzem os animais para comer. So they enter people's farm. Eles entram na The fazenda das animal will pessoas. destroy the farm Então, the animal they go into the farm. and eat what is in the farm. Ok, os animais entram nas fazendas e vão comer o que tem na fazenda lá. And when the farmers will talk, they kill them. Então, quando eles pegam os animais, eles matam. And this is from the Fulani ethnic group Então, essa aí é a história dos Fulani, que tem na Nigéria. attacking Christian farming communities. Então, eles entram e invadem fazenda dos cristãos. They come at night with sophisticated weapons, Então, eles chegam à noite. targeting churches and pastors' homes first. Sorry? They come with their gun, Eles In vêm the com a night. arma à noite. targeting pastors Eles pegam os pastores. first. Pastors Primeiras first. pessoas que eles procuram são pastores, líderes da igreja. This is not a simple clash over resources. Essa aí não era algo simples apenas. It is a coordinated campaign of territorial displacement. They want to move, ask the Christian to move away. Então, não era uma história apenas simples, mas é algo muito delicado, porque o objetivo dos fulanis, que são muçulmanos na África Ocidental, é acabar com todos os cristãos. Não querem ver ninguém sendo cristão, na verdade. Não só na Nigéria, mas boa parte dos países na África Ocidental. The greatest anguish for Nigerian Christians is not just the violence from militant. Sorry? The greatest concern from Christians is not just this violence from. Então, a greatest. Yes, it's not just what is happening with the violence, but that our government. Então, a grande questão aqui não é a Sim, questão they keep do que quiet. está acontecendo na Nigéria, mas os próprios governos eles ficam silenciosos, não falam nada, não pronunciam nada, ficam sem falar nada, indiferentes, na verdade. The police are underfunded, not well funded. The police, the army, Então, tanto policial, tanto os militares não falam nada. perpetrators are not arrested, Então, eles não pagam pelo que eles estão fazendo. neither did they prosecute them. They didn't take them to court, they didn't arrest them. Então, eles não levam para a justiça, nem prendem, deixa eles do jeito que está acontecendo. And when governments fails to protect citizens, it becomes complicit in their persecution. Então, quando o governo toma a iniciativa de proteger os próprios cidadãos, é como se fosse estar comprando briga para eles, nesse sentido. The persecution is not just about numbers killed. Então, a perseguição não é apenas sobre o número das pessoas que foram mortas, não é It verdade? is about community being slowly strangled. Então, é sobre comunidade que está sendo estrangulada, na verdade. An entire generation of Christian children is growing up with trauma, stress, Então, disorder. a comunidade cristã inteira eles vão, de fato, crescer com traumas de acordo com o que eles estão assistindo. Having witnessed unspeakable violence. Sorry? Having witnessed, they've seen what's happening. Então, Children, they have seen, so they are scared. as crianças estão com medo porque eles assistiram coisas muito horríveis, They de cannot violência, sleep well. vendo So as when they- pessoas sendo executadas na frente delas. Então, When they have the sound of gun, então they eles wake não, up, they eles are não not- dormem porque barulho da arma não está incomodando muito.
as crianças. Dorme com medo, não dorme com segurança. Farmers like me are also afraid to go to the farm. Então, eu, como fazendeiro, eu fico com medo de ir para minha fazenda. And when you don't go to the farm, there's no food for you. Então, se você não sair para a sua fazenda trabalhar, você não vai ter alimento, não vai ter comida para você. In the north, there is what they call Sharia law, Muslim law. Na norte tem aquela lei que a gente fala, lei de Sharia. So Christians in the north are marginalized, are not. Então, os cristãos no norte são marginalizados. They face discrimination against education, public service. They don't have. They have, but Christians are, because they are not into Sharia law. Os cristãos no norte da Nigéria são marginalizados. Por exemplo, não têm acesso à educação, à saúde, só para os muçulmanos. Esses benefícios sociais não é para os cristãos, mas é para os muçulmanos no norte They da give Nigéria. permit to build mosque, but they will never give permit to build Eles churches. dão permissão para construir mesquitas, mas não dão permissão para construir as igrejas. Eles impedem a construção. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs. you are not an audience, not only an audience. Sorry. You are not only an audience, Então, audience Audience. watching us. então a gente não está apenas na audiência olhando. Today, Você não está só assistindo a gente hoje. you are family. Você é a nossa família. And because you are family, Por causa de você é a nossa família, I can come to you not just with a problem, eu posso vir até você não apenas com problemas, but with a plea for partnership. mas com o espírito de parceria. Please move beyond general prayers. Então, paz move além. General prayer? General prayer generally. Então, paz move além de oração geral. They should make they should pray for divine protection and be specific now, not general. Ok. Então, a gente precisa orar especificamente pela paz. Over our pastors who conduct services, knowing they might be the next target. Or they should pray for protection for pastors. Então, a gente precisa orar pela proteção dos pastores, não só pastores, os missionários também que estão servindo a igreja lá. They should pray for supernatural comfort Então, a gente precisa orar pelo conforto for também. thousands of widows and orphans. Então, a gente precisa orar pelo conforto de órfãos e viúvas. Pray for wisdom and courage Orar pela sabedoria e coragem, encorajamento. for international leaders that are helping out. Em favor dos líderes internacionais que estão ajudando de alguma forma lá. Pray for the persecutors, Então, orar pelos the perseguidos. main people, the people militant. They should pray for them that God will change their. Orar pelos próprios perseguidores que estão perseguindo a igreja para que Deus possa agir e converter o coração desses irmãos. Also become informed advocates. inform advocate that what you hear, share it. When you hear bad news, share the news. Compartilhar, ou seja, testemunhar notícias. When Global Church speaks, When global church all over the world, when they speak, government, they are scared, Então, quando are forced to listen. to listen what? Sorry. When you hear this thing, like we are talking here, it's a global church in Brazil, in Venezuela, in Mexico, in I get London. When they speak, Nigerian government will listen to them. Então, as igrejas global, por exemplo, igreja no Brasil, Guiné-Bissau, outros países, quando eles falam para que a Nigéria possa escutar, ouvir o que eles estão falando. Support people that give, Suportar as pessoas que estão oferecendo, that ou provide oferta, trauma support, building churches, ajudar a supply construir as emergency igrejas, relief. suprir as necessidades lá. My family and I are here today as a living proof of a painful reality.
Então, eu e a minha família hoje, nós estamos vivendo uma realidade muito difícil, dolorosa, na verdade. We are the one who got away. Então, nós vamos... A lot are still in Nigeria. Even my families are in Nigeria. Então, a gente conseguiu sair, mas tem muitos e muitos ainda, mesmo da minha família, ainda estão sofrendo na Nigéria. We did not just flee a country, we fled a war against our faith. Sorry. We didn't only run away from Nigeria, we run away from a war against our faith. Então, a gente apenas não deixou a Nigéria, mas a gente saiu fugindo da guerra que pode, de alguma forma, nos atingir. And we have found refuge in a community that lives out the gospel of peace. Então, a gente conseguiu, a gente encontrou, sorry, go slowly so I can understand what I mean. We have found a community. This Então, a is gente the encontrou uma community comunidade. that is after peace, no war. Então, não tem mais guerra, a gente tem tá, I can com paz, sleep tranquilo. well. Eu posso dormir tranquilamente, My sem... children can Meus focus filhos, on what we can. as minhas filhas, elas podem estudar, fazer outras coisas, algo que não podia fazer quando eu estava na Nigéria. Thank you for not looking away. Então, obrigado, thank you for. Not looking away that. What is? Obrigado por não estar olhando só de longe assim na gente. Thank you for hearing our cry. Então, obrigado por estar escutando o nosso choro. Thank you for hearing our cry. The way we cry when we came. We were, Obrigado por estar escutando, ouvindo o grito do nosso choro quando a gente chegou aqui. May God Almighty bless you for your compassion. Então, que Deus abençoe você e a sua família pela expressão de compaixão de vocês. para Protect His persecuted church around the world. May God protect the church that is being persecuted like in Nigeria. It's not only in Nigeria, all over the world. Que Deus proteja todas as igrejas que têm sido alvo de perseguição, And não bring- apenas em Nigéria, mas no And mundo bring inteiro. true lasting peace Que- to the nation. Que Deus possa trazer paz para as nações. Thank you all. Muito obrigado. 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 God bless you. Obrigado. Irmãos, eu quero fazer duas coisas aqui. Deixa eu fazer um resumo. O Charles me mandou as informações que ele nos deu, e deixa eu fazer um apanhado aqui da situação da Nigéria. A região norte da Nigéria e a região sul da Nigéria, tá? A família do Charles e da Tina são da região mais ao sul da Nigéria, onde até então é uma região menos conflituosa. A região norte da Nigéria está debaixo de um grupo terrorista chamado Boko Haram. E a intenção é dizimar, é uma limpeza religiosa que tem acontecido lá. Como as crianças maiorzinhas saíram, deixa eu falar claramente a informação do Charles aqui. A tática do Boko Haram é invadir esses locais, decapitar os cristãos, adentrar escolas, pegar aquelas crianças, e essas meninas são forçadas a se casarem com esses terroristas. É isso que acontece. A família do Charles vinha bem até que o seu amigo, ali na região norte, que trabalha na fazenda com ele, na região sul, que trabalha na fazenda lá de mandioca, foi sequestrado. Isso acendeu um alerta para eles. Se você entrar nos sites, o Charles menciona, se você entrar no site da Missão Portas Abertas, ou tem tudo em português, já são cerca de 5.000 pessoas, 5.000 cristãos que já foram dizimados naquele lugar. 5.000 pessoas dizimados naquele lugar. A pergunta que eu faço para nós enquanto igreja, e aqui eu entro aqui na minha parte da nossa escola bíblica dominical. A pergunta que eu faço para nós é:
qual é o papel da igreja cristã brasileira, primeira IPT, diante dessa realidade? Essa é a primeira pergunta que eu faço. Eu disse aqui no início que a única resposta impossível para nós é: a gente não tem nada a ver com isso. A gente tem tudo a ver com isso, tá? A primeira resposta que eu digo para a igreja mundial e a igreja brasileira, e a primeira IPT, é compaixão. Essa é a primeira resposta. Gente, vocês já ouviram aquele ditado popular que diz que o que os olhos não veem, completa a frase aí. Existe uma certa verdade nisso aí, não existe? Sabe, por exemplo, quando a gente traz um missionário aqui, o nosso coração fica tocado. Eu sabia dessa situação da Nigéria. Quando eu conheci o Charles e a Tina, e um dia eu estava dando carona para eles, foi quando eu perguntei: me conta um pouquinho. Aquilo devastou a minha alma. Porque, gente, presta atenção. Tem uma família aqui, do nosso lado, que está testemunhando um massacre que está acontecendo longe dos nossos olhos. Eu sou pai. Eu tenho filhas. Semelhantes às 2 filhas que eles têm. O que eu e você podemos... A gente pode simplesmente ignorar? Vocês lembram em Gênesis, logo depois que o pecado nos separa de Deus e traz toda sorte de males, o primeiro assassinato é um irmão matando outro irmão. Caim mata Abel. E há um texto maravilhoso, porque o Senhor havia avisado a Caim de que o desejo dele era um desejo mau. E Caim ainda assim mata o seu irmão, e o Senhor diz: Caim, onde está o seu irmão? Vocês lembram da resposta de Caim? Eu sou por acaso tutor do meu irmão? Em outras palavras, o que Caim está dizendo é: eu não tenho nada a ver com meu irmão. Essa é a resposta de um mundo como o nosso, individualista. Essa semana, na jornais, nas redes sociais, eu não sei se vocês acompanharam, teve uma situação particular que, de alguma forma, chocou o Brasil. 2 jovens amigos foram fazer uma trilha, eu acho que numa serra, acho que no Paraná, é no Paraná? E aí a moça, mais habilidosa que o rapaz, o cara estava meio devagar, ela deixou ele para trás. E tinha um grupo de trilheiros na frente. Esse grupo de trilheiros termina a caminhada. Quando ela chega, o pessoal pergunta: cadê o seu amigo? Ela falou: não sei, ele é mole demais, ele ficou para trás. Esse cara ficou perdido 4 dias lá dentro da mata. O pessoal teve que acionar guarda, sei mais quem, bombeiro, para resgatar esse rapaz. Essa menina é a encarnação de Caim. Eu sou, por acaso, tutor desse molenga que não anda? Você já parou para pensar que, se nós ignoramos a realidade desses irmãos lá na Nigéria, de alguma forma a gente está dizendo: o que a gente tem a ver com essa gente que está morrendo? A gente tem tudo a ver. Porque essa gente é irmão em Cristo, faz parte da sua família de fé. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele nos lembra que eu e você fazemos parte de um só corpo. E quando ele escreve aos Coríntios, capítulo 12, você pode abrir aí sua Bíblia, eu quero citar alguns textos bíblicos para a gente refrescar a nossa memória. Quando ele escreve no capítulo 12 de Coríntios, versículos 12, 13 e 26. Versículo 12 ele diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois, versículo 13, pois em um só Espírito todos fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber um só Espírito.
E aí, versículo 14, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Versículo 26, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Se alguma parte do corpo sofre e eu não sinto, esse corpo está doente, esse corpo está leproso, esse corpo está insensível aos estímulos dolorosos que a gente está recebendo. Portanto, eu acho que a primeira atitude nossa, enquanto igreja, é compaixão. Sabe o que é a palavra compaixão? Patos é dor no grego. Compatos é sentir a dor de alguém. Empatos é entrar na dor de alguém, empatia. A gente precisa ter os olhos abertos e sentir a dor desses irmãos. Essa é a primeira atitude. A gente não pode simplesmente ignorar, fingir que ela não acontece. A gente não pode simplesmente usar a resposta de Caim. Eu, por acaso, sou tutor dos nigerianos? Essa é a resposta que a gente não aceita. Primeiro, compaixão. Segunda atitude, o Charles disse na fala dele. Qual é o convite dele? Irmãos, vamos orar. Vamos orar. A gente precisa orar por esse povo, a gente precisa orar por esses irmãos. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 15. O apóstolo Paulo não perdia a oportunidade de solicitar aos seus irmãos que orasse por ele nas suas jornadas e nas suas lutas. O apóstolo Paulo viveu de cadeia em cadeia, de prisão em prisão, de perseguição em perseguição, e ele sempre clamava à igreja de Cristo para que orasse por ele, para que o Senhor o capacitasse para continuar pregando o evangelho. Ele pedia por proteção, ele pedia por auxílio. Romanos, capítulo 15, versículo 30 e 31. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações em meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja também aceito pelos santos. Percebe que Paulo está dizendo: lutem comigo em oração. Peça que o Senhor me livre desses rebeldes, para que o trabalho aqui continue. Orem. Orem pela Nigéria. Orem pela igreja perseguida. Orem por esses irmãos. Coloque a vida dessas meninas que foram capturadas, desses fazendeiros sequestrados, daqueles que perderam os seus entes queridos. Ore para que Deus leve consolo. Ore para que o Senhor mova o mundo, para que algo aconteça, para que esses irmãos encontrem proteção. Volta a sua Bíblia lá em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 13 e 15, perdão. Versículo 13 diz assim: compartilhai as necessidades dos santos. E aí conclui dizendo: praticai a hospitalidade. E aí, primeiro, compartilhai as necessidades dos santos. Preste atenção, você vai encontrar, se a igreja é corpo, se a necessidade de um é a necessidade do outro, essa necessidade não pode ser carregada sozinha. Você vai encontrar na Bíblia, o mandamento cristão, você vai encontrar uma diversidade de mandamentos que refletem a reciprocidade do cuidado mútuo desse corpo. Orem uns para os outros, deem suporte uns aos outros, alegrem-se uns com os outros, chorem uns com os outros, dividam, compartilhem as necessidades dos santos. Portanto, a nossa oração e a nossa compaixão vão ao encontro daquilo que o Senhor nos manda fazer por esse casal, por aquelas famílias. Entende? Compartilhar as necessidades dos santos das mais diversas formas possíveis. E aqui eu estou convidando você a não se esquecer de, quando você fechar os seus olhos, no conforto da sua casa,
você se lembrar que tem gente muito mais desconfortável que você. Gente, porque como é fácil a gente se esquecer. Sabe por quê? Porque vai terminar aqui a escola dominical. Eu vou pegar o meu carro com ar-condicionado. Eu vou dirigir daqui para casa. Eu não sei, o almoço hoje vai ser no restaurante, amor? Ou você vai fazer almoço em casa? Não? Vai não. Eu vou passar em um self-service aí qualquer. Eu vou servir um bom prato. Possivelmente vou pegar uma boa carne mal passada. Vou voltar para minha casa. Vou dar um abençoado cochilo dominical. A depender do clima, vou ligar o ar-condicionado do meu quarto para melhorar esse cochilo dominical. Vou tomar o meu banhozinho, vou voltar à noite para a igreja, para seguramente subir nesse púlpito e pregar para você e voltar para minha casa para dormir no meu confortável colchão. É muito fácil eu me esquecer desses irmãos. É muito fácil. A nossa convocação para você é: ore, por favor. Ore por esses irmãos. Ore pela Nigéria, ore pelo Iêmen, ore pela Coreia do Norte, ore pelos países, orem pelo Irã, orem pela Venezuela. Ou você acha que é fácil uma família decidir sair? O Charles disse isso aqui. Sair do meu país, da língua que eu falo, da minha fazenda, da minha terra, arrancar a minha família e vir para um país onde eu mal falo a língua, onde eu não conheço ninguém e a gente começar tudo do zero. Sistemas tiranos, como a gente viu ali na Venezuela, poucos dias a gente recebeu aqui várias famílias de lá. A Venezuela, aqui na América do Sul, é uma das maiores diásporas de gente que está fugindo, que fugiu daquele país por conta de todo o terror que aquele país vem sendo submetido por anos e anos. Ore. Terceiro, e aqui também vai ao encontro do que o Charles disse, denúncia. Eu acho que a igreja precisa exercer o que nós chamamos de papel profético para da igreja. E de que forma nós, como Igreja de Cristo, podemos fazer isso? Irmãos, infelizmente, olha que coisa curiosa, há um silêncio intencional e sepulcral no que diz respeito à situação da Nigéria. A gente tem visto algumas vozes em reuniões da ONU falarem, dizendo: vocês falam da Palestina, ninguém fala uma palavra do que acontece na Nigéria. E o que acontece na Nigéria é uma limpeza religiosa. Não tem outra descrição, não tem nenhum eufemismo aí. É acabar com os cristãos e estabelecer, o texto que eu li, Charles fala que em 12 regiões do norte, a ideia é estabelecer a Sharia, é a lei muçulmana para aquele lugar. Quem manda é Maomé e o Alcorão, como lei e autoridade máxima. O papel da igreja enquanto igreja que exerce o seu papel profético de abrir os seus lábios. Olha que texto maravilhoso em Provérbios 31, 8 e 9. E aí eu queria pedir para algum irmão ler. Marcelo, você lê aí para a gente? Lê alto aí, por favor. Provérbios 31, 8 e 9. Abre a boca a favor do mundo, pelo direito de todos que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Abre a boca em favor do mundo, pelo direito de todos os que acham desamparados. Abre a boca e julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. A igreja precisa denunciar esse crime que tem acontecido. A igreja precisa se manifestar a esse respeito e não aceitar o silêncio
constrangedor e criminoso das grandes autoridades do mundo. Gente, a gente vive numa geopolítica bem diferente de alguns anos atrás. As coisas estão mudadas. O cristianismo é hoje uma das religiões mais perseguidas do mundo, em termos numéricos, tá? O cristianismo hoje voltou a ser uma religião perseguida. Mas o cristianismo, na cultura ocidental, progressista, woke, é religião que perpetuou opressão. Não é conveniente para muita gente defender o cristão. O cristão pode morrer. Ninguém fala nada quando os milhares de cristãos são mortos. É o que a gente tem visto ali na Nigéria. A gente precisa denunciar isso. A gente precisa abrir a boca a esse respeito. Formas da gente fazer isso, a gente pode dar suporte a missões que estão atentas a isso, Portas Abertas, por exemplo, a Portas Abertas, Missão Portas Abertas Internacional. Hoje, o foco da Missão Portas Abertas é olhar para a igreja perseguida no mundo. Eles fazem um trabalho belíssimo. Todos os anos a gente faz algum movimento para lembrar da igreja perseguida. Há um domingo específico da igreja perseguida, que é para a gente levantar a conscientização acerca de que essa realidade acontece. Portanto, a igreja enquanto IPB precisa se mobilizar, a igreja cristã brasileira precisa se mobilizar, você pode se mobilizar, portanto, a gente deve se mobilizar porque nós somos a voz que não foi silenciada. Porque a voz dos irmãos está sufocada lá na Nigéria. Está ameaçada ao fio da espada. Tá? E, por fim, o que nós podemos e devemos fazer por esses irmãos? Socorrê-los. Gálatas 6, 9 e 10. Deixa eu recapitular o que eu disse aqui para você. Qual é o nosso papel que diz respeito à igreja perseguida? Primeiro, compaixão. Segundo, oração. Terceiro, denúncia. Quarto, socorro. Gálatas 6, 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos e não desfaleceremos. Por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, mas principalmente a quem, gente? A família da fé. O cristão é chamado a amar a todos indistintamente. Mas, especialmente e principalmente, precisa doer mais quando é irmão da fé. De que forma a gente pode socorrer? E algumas formas, o Charles sugeriu algumas aqui. A gente, além de orar, existem movimentos para socorrer, por exemplo, as famílias na Nigéria. Missões que se levantam para acolher e cuidar emocionalmente daquelas famílias, por exemplo, do trauma dessas famílias que têm perdido pessoas. Você quer ver uma forma que você pode ajudar? Um dia, chegue no Charles e na Tina e fala um hello para eles, ou um oi, e pergunta como estão as coisas. Tá? Há muitas formas da gente socorrer. E a gente pode começar aqui com a nossa família da fé. A gente pode começar aqui com os nossos queridos irmãos. Tá bom? Eu acho que tomando algumas medidas assim, a gente move a igreja diante de uma situação muito problemática no mundo todo. E esse é o meu clamor para a primeira igreja presbiteriana de Taguatinga. Está muito perto da gente e a gente precisa olhar para essa gente. A gente precisa olhar. Eu louvo a Deus quando eu chego na igreja e eu vejo Charles e Tina, quando eu vejo o Jonatas e as crianças, e a Simira aqui.
É tão legal, eu não estou acostumado com isso no Brasil. Nós vivemos no Canadá, um lugar mais multicultural, e era muito comum a gente ver pessoas de outras nações. Isso traz uma riqueza cultural tão grande. E eu já disse para vocês, né? Eu e a Dani na escola dominical lá no Canadá, e o pessoal chegava para a Dani e dizia para a Dani, good morning. E a Dani, good morning. E eles olhavam para mim e diziam, olá, que tal? Olá, que tal? Não é, gente? Cara de mexicano dessa daqui. Mas sabe o que é legal? Quando a gente olha para Apocalipse, a igreja de Jesus é uma igreja de todos os povos, línguas, raças e nações. E esse aqui é um desenho da igreja que um dia nós vamos ter, redimida, ressurreta na Nova Jerusalém. Esse é um retratinho. Esses irmãos estão aqui, vindos de lugares diferentes por razões diferentes. E a gente precisa celebrar essa riqueza da Igreja de Cristo Jesus. E hoje a gente tem o privilégio de ter um pouco dessa riqueza cultural bem pertinho da gente. Portanto, irmãos, vamos ficar atentos, tá bom? Esse é um problema enorme que não pode ser esquecido por nós. Charles and Tina, could you come up here, please? We're going to pray for you. Jonatas, vem cá também. Eu quero orar pela vida desses irmãos queridos, que nós aprendemos a amar. Eles estão na luta, aprendendo português. Charles, como que está o português? How's your Portuguese? Precisa, né? Estão aí na luta, aprendendo português. It's better now. It's better now. É melhor, está melhor agora. Então a gente precisa orar por essa família querida, pelas filhas, tá bom? Pedir que o Senhor guarde-os e os abençoe. Chega aqui pertinho de mim aqui, vem cá. Come here, closer. Vem cá, Jonatas, também. Vamos orar por essas famílias abençoadas e queridas. Senhor Deus da glória, eu quero colocar a vida dessas famílias nas mãos do Senhor. Do Jonatas, Simira, das crianças, que há anos estão no Brasil, vindo de Guiné-Bissau, em busca de estudo, de formação. Quero orar pela vida do Charles e da Tina e das filhas que vieram para o Brasil por uma outra razão. Vieram por segurança, buscar abrigo em um novo país, buscar abrigo em um lugar onde eles pudessem estar seguros. E eles encontraram na nossa igreja um lugar para congregar, para adorar o Senhor Jesus. Tem piedade. Senhor, não nos permita esquecermos de que o sangue de irmãos em Cristo tem sido derramado naquele lugar. Meninas sequestradas e feitas escravas sexuais, pais de famílias decapitados, os seus bens sendo raptados. O nosso coração, não se esqueça disso. Cuida dos meus irmãos e dá a eles a oportunidade de viverem uma vida abençoada em nosso país. Cuida desses queridos, derrama sobre eles graça, e que nós, enquanto primeira igreja presbiteriana de Taguatinga, sejamos parceira da igreja perseguida no mundo afora. Nós louvamos o teu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Amen. Blessings on you guys. You guys may have a seat. Irmãos, é isso. Que Deus tenha misericórdia de nós, que o Senhor cuide desses queridos irmãos, e que você
por favor, continue orando por eles e pela Nigéria. A gente vai terminar a nossa EBD. Eu quero agradecer a você. Depois eu vou pegar o texto. O Charles fez tudo bem organizadinho. Eu vou traduzir. Quando eu falo é chat GPT, tá? É mais rápido. Eu vou botar lá a tradução e eu vou botar essas informações lá nos canais informativos da igreja, que aí você pode ler com calma. Está bem explicadinho lá, tem alguns números, tá bem organizadinho, tá bom? Então, eu vou pôr lá nos grupos da igreja, você vai poder acessar essas informações. Tá? Eu já vou dar alguns avisos aqui, porque aí a gente ora e a gente vai encerrar a nossa EBD.